vez na nossa escola bíblica, para aprendermos com a santa, gloriosa e bendita palavra do Senhor. A palavra do Senhor nunca ela é demais, é sempre na medida das nossas vidas, das nossas necessidades. E o Senhor, por sua misericórdia, tem sempre nos orientado que devemos estudar com os irmãos. Nós vamos ficar de pé, abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos rever, reestudar, relembrar passagens gloriosas da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temer e andar nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de água, de fontes e de abismo, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém. Descendo. Se der, daremos continuidade, mas vamos até ao versículo 9. Há muito o que falar, muito o que dizer, há muito o que nós considerarmos conferindo a palavra de Deus também em nossos dias, pois todos nós também, passamos por momentos parecidos como este. Mas vamos falar do que o Senhor aqui tem nos dado. Irmãos, vocês sabem que o Senhor tirou Abraão da casa do seu pai, mandou que ele fosse para uma terra que ele ainda não sabia onde, nem nunca tinha visto. No entanto, pela fé, Abraão obedeceu e seguiu, segundo como está escrito. Deus, mais tarde, fez promessas, ele deu um filho na sua velhice. Disse que naquela terra ali, a sua descendência seria oprimida durante 400 anos. Mais tarde, seu neto, chamado Jacó, teve 12 filhos, e um dos seus filhos foi vendido para o Egito, José. José, estando lá, chegou a ser o segundo depois de Faraó. Foi grande. Durante 30 anos, todos estiveram em paz ali. José ali esteve, e juntamente seus irmãos depois foram para lá com seu pai, toda a sua família, e ali então, durante 430 anos, o povo tornou-se uma nação grande e poderosa. Porém, 30 anos viveram em paz. 400 anos foram oprimidos pelos egípcios, por Faraó, pelos faraós que existiam. Na verdade, Faraó não é um só, é um título, Então, irmãos, quer dizer casa grande. Deus multiplicou o seu povo ali. Mas algo interessante, aquelas gerações de 400 anos de José, depois de José, muitos não conheciam o Deus de Abraão. Muitos nunca
tiveram experiência com o Senhor. Então o Senhor manifestou seus sinais por mão de Moisés e Arão, seu irmão, a fim de manifestar ao povo que ele era o Deus verdadeiro, que nenhum Deus dos egípcios tinha feito tantos sinais. E ali havia muitos deuses. Os egípcios não serviam a um Deus único da nação, como o Brasil. Eu acho que como o Brasil não existe. O Brasil é o país mais idólatra do mundo. Todo dia comemora três ídolos. 3 ídolos. Todo dia, para quem não sabe, vê o calendário católico, tem santo para todo dia. O país está cheio de santo, e cheio de prostituição, de pecado, e esses santos não fazem nada. Então vai ser necessário o santo dos santos realizar a obra, o Senhor Jesus Cristo, pelo decreto do Pai, para que saibam os idólatras que o Senhor é que deve ser adorado, mais santo nenhum. Na verdade, muitos estão na sua ignorância, nós podemos até condená-los, mas devemos ensinar que verdadeiramente só existe um, entre Deus e o homem, que devemos adorar e segui-lo, que é Jesus Cristo. Bom, irmãos, o país é muito idólatra. O Egito também era muito idólatra, havia muitos tipos de deuses de todos os tipos, em forma de gato, em forma de serpente, em forma de tudo, de águia, de tudo quanto é tipo de coisa, de peixe. Havia todo tipo de deuses da lua, do sol, um monte de tipo de deuses. Mas o Deus de Israel sempre foi o Deus Todo-Poderoso, o único. Não existe deuses, só existe na imaginação das pessoas. Elas criaram, os demônios se aproveitaram da imaginação, enganando as pessoas, e se manifestam dando algumas curas, fazendo alguns sinais, enganando aqueles que não têm a revelação de Deus, infelizmente. Bom, na verdade, nós estivemos desse outro lado e podemos falar com tanta assim certeza, porque muitos já experimentaram o outro lado e hoje servem a Jesus. Pois o Salmo diz: provai e vede que o Senhor é bom, e o Senhor verdadeiramente é maravilhoso. Quem serviu aos demônios, quem serviu a ídolos, quem serviu ao catolicismo, quem serviu a qualquer religião estranha e agora serve a Jesus, sabe muito bem a diferença, o amor, o carinho, a paz que nós temos dentro de nós. Bom, o povo judeu não conhecia o Deus de Abraão. Sabiam que havia um Deus e um dia um libertador seria levantado, mas eles não tinham conhecimento. Foi necessário então o Senhor manifestar-se a eles, e o Senhor manifestou-se através dos sinais, dos prodígios e das maravilhas, livrando-os na terra de Gósen e trazendo toda aquela aflição na terra dos egípcios. Irmãos, o Senhor então tirou o povo ali com um forte braço estendido, com indignação, com ira e furor e com zelo, e fez ainda grandes sinais, abrindo o mar vermelho, e trazendo coisas maravilhosas sobre eles no deserto. Muitas coisas maravilosas o Senhor fez. No entanto, passando esses 40 anos, já eles perto de entrar na terra prometida, Moisés lembrou a eles todos os acontecimentos. Nós lendo aqui parece rápido, irmãos, mas é 40 anos literais, tá? Literais, 40 anos literal, 40 anos. 40 anos tinha se passado, e alguns já ainda estavam vivos, como Josué e Caleb. O resto tinha morrido todos. Aqueles que estavam ali eram do início da caminhada, quando o povo ali murmuraram, e o Senhor fez com que eles vagassem 40 anos até que morresse aquela geração antiga, e a que nascesse no deserto foi a geração que entrou na terra prometida, na Canaã, onde Abraão habitou, onde Deus disse que seria do povo dele, da sua descendência. Então o Senhor começou, através de Moisés ali, a relembrar a eles os feitos do Senhor, dizendo para eles que foi necessário o Senhor tirar eles de lá e colocar eles no deserto, para provar para eles uma coisa, que eles não entendiam. Bom, o povo se multiplicou lá no Egito. Agora eu faço uma pergunta: quem é que abençoava a multiplicação, tirava as doenças do povo? Senhor Jesus. Mas eles não conheciam Deus nem Jesus, não conheciam o Senhor Jeová, não conheciam. Então eles não sabiam que era a mão de Deus. Para eles era a beneficência do Egito, toda aquela iguaria, terra fértil, o rio ali, o rio Nilo, quando transbordava, adubava toda aquela região onde eles plantavam. Segundo a história, quando vinha as enchentes, ele transbordava, e as impurezas que estavam dentro do rio, fezes de peixe, de jacarés, crocodilos, aquilo tudo transbordava e inundando a terra,
a terra ficava fértil por causa daquela inundação. Como tudo é importante, né? Isso há muitos anos, até hoje eu lembro disso. Então, eles tinham a terra como uma terra boa, não conheciam outra. Praticamente eles eram egípcios também, não é? Eram filho descendentes de Arão, mas nasceram todo mundo ali, com costumes ali, saíram com vários costumes, corte de cabelo, roupas, um monte de coisa parecida. Bom, é claro que uma geração vivendo 400 anos no meio de outra geração, termina adquirindo os hábitos, linguajar, usos e costumes, e não é fácil deixar aquilo tudo se converter. Tanto que eles foram para o deserto com pingente, com as mulheres, eram como as egípcias, se pintavam, se borravam, né? Vamos dizer assim. No início não foi assim, não é? Mas, irmãos, vamos considerar uma coisa: tirar um povo depois de 430 anos de um lugar onde estavam acostumados e levar para um deserto, para eles era uma coisa muito difícil, né? Mas o plano do Senhor era este: mostrar para eles que quem estava sustentando eles lá era o Senhor, não eram os belões, os pepinos, mas era necessário que eles ficassem sem tudo aquilo, para eles experimentarem e viver somente pela palavra, um lugar onde não podiam plantar e colher. E o Senhor fez isso para mostrar para o homem que o homem vive não pelo bem do que possui, mas muitas pessoas se sentem fortalecidas e garantidas por causa do emprego que tem, porque tem, na verdade, né, estudo. Mas a Escritura diz que o homem não está de pé por causa disso. O homem não está de pé porque ele é mais trabalhador do que o outro, porque ele é mais inteligente e sábio do que o outro. O homem não está de pé porque ele ficou horas estudando à noite. Se o Senhor não quisesse, ele não ia fazer isso. Certa vez, alguém chegou diante do Senhor e disse, sempre cito isso, chamando a atenção dos irmãos para Cristo, que a vida pertence a Ele. Aleluia. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, manda que meu irmão, Senhor, reparta comigo a herança. E o Senhor disse: mas quem me pôs entre vocês em repartidor de herança? A vida de cada um não consiste na abundância do que possui. Ele quer dizer que ninguém está seguro por tudo que tem, por onde vive, pela empresa que trabalha, pela família em que pertence, ou porque conhece bastante políticos ou pessoas militares. Ninguém está de pé, ninguém está garantido, ninguém está guardado e seguro por estas coisas. E o que Deus queria mostrar para eles? Que eles não estavam ali vivendo aquele tempo todo porque eles estavam ali sem Deus. Muito pelo contrário, porque a mão do Senhor estava estendida. Mas como eles iam conhecer isso? Como eles iam entender que era Deus que estava ali, com a mão estendida, esperando o tempo que Ele marcou para disciplinar eles, para matar alguns mais tarde por suas rebeliões, para mostrar para eles muitas coisas, para mostrar o que tinha no coração deles, a maldade, que foi necessário. Então, Deus levou eles para um lugar onde não brotava nada, era seca, terra que só tinha, irmão, cobras venenosas e escorpiões. E o Senhor guiava o povo para que os escorpiões não mordessem, para que as cobras não mordessem, picassem e matassem o povo. Deus mostrou uma coisa gloriosa, colocou ele num terreno perigoso, minado. Irmão, as cobras e alguns répteis venenosos, durante o dia, escondem debaixo da própria areia. E quando elas sentem movimento e cheiro, elas vão e pegam a pessoa. Deus guiou eles num caminho minado de cobras venenosíssimas e escorpiões perigosos. No entanto, não deixou que isso os afligisse e matassem. Também os seus pés não tinha 2 calçados, só tinha um calçado desde que saiu do Egito. Mas o calçado durou muitos anos. Diz aqui que 40 anos não inchou o calçado nos pés. E os seus, os pés não se incharam no calçado, não é? Diz que as roupas deles eram uma só, não tinha como ficar fazendo roupa. Ia apanhar linho aonde? Tinha que fiar, ia colher algodão da onde para fazer o fio, não é?
a urdidura para depois fazer fio, um monte de coisa. Não tinha. Então Deus ali deu ordem para que o tecido não apodrecesse durante mais de 40 anos. Glória a Deus, aleluia. É tremendo, né, irmão? Não tinha roupa para todo mundo. Pode até ser que alguns faziam de pele de animal, mas não tinha como tecer um fio. Irmãos, Deus então mostrou para eles. E aqui está relembrando. Eu levei vocês para o deserto para provar vocês, para saber o que tinha no coração, para mostrar para vocês, ensinar a vocês que a vida de vocês lá não estava garantida pela fartura que lá tinha. Agora eu trouxe vocês para o deserto para provar que o mesmo Deus que sustentou vocês na fartura, sustenta vocês aqui no deserto. Glória a Deus. Amém. Então às vezes é necessário, irmão, Deus tirar o servo dele da fartura, porque ele se esquece de Deus, esquece da mão do Senhor, não se volta para Deus, não busca o Senhor. Aí o Senhor fecha a porta. O Senhor fecha a porta com cadeado, ninguém abre. Ninguém abre. Aí o servo volta novamente para o pé do Senhor, volta novamente a se humilhar, a chorar. Aí o coração dele fica quebrantadinho, do jeito como Deus gosta. Porque o homem se perde pela abundância, irmãos. O homem se perde pela fartura. É natural. É mais fácil, irmão, a pessoa viver servindo ao Senhor com pouca coisa do que com muito. É mais fácil a pessoa ficar aos pés do Senhor quando está em aflição, problema para resolver, não é? Pessoas se levantam quando tudo está em paz. Quando tudo estava em paz no reino de Davi. Davi, um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Os inimigos tinham sido subjugados. Davi estava em paz. Tinha uma pequena guerra que ele nem foi. Estava passeando em casa, em cima do seu terraço, quando viu uma mulher se banhando, Betseba. E ali ele pecou com aquela mulher. Outra vez ele estava tão em paz, estava mais em paz ainda, não havia realmente nem o seu exército estava na guerra. Ele, tanta paz que Deus deu a ele, com tanta folga, ele mandou numerar o povo por vaidade. Deus mandou ele escolher um dos 3 castigos. Ele não tinha saída, ele tinha que ir para um desses 3 cantos aqui. E assim foi, irmãos. Passou o tempo. A tranquilidade faz isso, irmãos. Quando vocês veem os crentes falando que precisa de oração, ora por mim, ora por mim, eu não me abato muito não, porque é necessário ficar na peleja. Se Deus te der descanso, você arreia a arma. Você deixa de jejuar, deixa de orar, já não é mais igual. Não é. É muito difícil. Parece que eu fui aprovado. Quando eu conheci a irmã, nós fomos para a cantina, nosso trabalho rendia bastante. Era uma caixa de chuchu, é mais que um pé, né? Um pé às vezes pode dar pouco, mas uma caixa cheia de chuchu. Mas Deus nos abençoava. Mas irmão, nosso compromisso com o Senhor sempre estava ali em cima, oração, jejum, o culto, a corrida para lá, a corrida para cá. Nada de deixar as coisas materiais sufocar nossas vidas. Mas é muito difícil, eu vou dizer para os irmãos, não é qualquer irmão. Às vezes eu estou querendo parar para ver alguém que realmente tem essa condição. Naturalmente, por causa da fraqueza humana, da natureza, eu vou falar naturalmente, por causa da natureza humana, fraca e pecaminosa, o homem tende a folgar e até achar que, Deus está me abençoando, nem preciso orar tanto, nem preciso jejuar mais. Essa é a cabeça do povo, de mulher e de homem, não tem jeito. Irmão, são 37 anos ouvindo gente falar isso. Um dia um rapaz folgou tanto que eu falei, rapaz, Deus abençoou tanto. Eu já contei isso para vocês. Vendedor de flores. Eu ouvia com um maço de dinheiro assim na rua e flores vendendo, ele servindo ao Senhor. Daqui a pouco começou a se engraçar para as moças que iam comprar flores. Aí começou a não buscar mais a Deus. E eu exortei ele e falei, olha rapaz, você já não é mais o mesmo. Não, você já não é mais o mesmo. Cuidado, Deus pode tirar tudo que te deu. Fez certinho. Tirou e virou saqueador de queijo nos mercados. Não vou dizer que não, que é feio, para sobreviver. Paiava no mercado e vendia no serrante. Irmãos, quando nós conseguimos dominar essa coisa em nós, essa carnalidade, e colocar nossa esperança em bens materiais e honrar somente ao Senhor, nós chegamos ao ponto que agrada a Deus. Davi, na maioria das vezes, ele confiava no Senhor, mesmo tendo um exército belicoso. Davi tinha homens que atiravam com a mão esquerda e com a mão direita não errava
tiro. Glória ao Senhor Jesus. Jogava no fundo tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. E não errava. Glória a Deus. Aleluia. Pai maravilhoso. No entanto, irmão, Davi sempre orava. Senhor, vou nessa peleja. Me dará os filisteus nas minhas mãos, Senhor. Glória a Jesus. Ele não ia confiante. Não, eu sou isso, eu estou acostumado. Não, Deus, eu estou acostumado com isso. Pode deixar comigo. Não, Davi não fazia isso, não. Davi ele confiava no Senhor, ele clamava ao Senhor. Poucas vezes que ele pecou e Deus cobrou dele, mas ele o cobriu de aflição. Mas ele se humilhou, não correu do açoite, não correu da aflição e se consertou com Deus. Ele era um homem assim. Um homem que na sua destreza em guerra, na sua peleja, ele confiava no Senhor. Eu estava lendo algumas histórias que o Senhor, irmão, mandava o seu exército na frente e dizia: olha, quando você ouvir um barulho de carro pelas copas, ide, porque o Senhor já saiu adiante de vós. Tremendo, né? Hoje o rei Davi, nosso irmão Davi, ia com o seu exército, mas o Senhor avisava a ele que o exército, o anjo já estava na frente batalhando. Glória a Jesus. É tremendo, né? Então, irmãos, quando nós conhecemos texto como este, nós pensamos verdadeiramente: eu não estou de pé porque temos fartura. Negativo. Quando Deus tirar a fartura, o mesmo Deus que está me mantendo de pé, Ele vai continuar me mantendo de pé. Ele vai me sustentar, porque eu confio no Senhor. Amém. Na bonança e na falta também. Mas o povo aqui não conhecia a falta. Eles não conheciam o que é viver no deserto. Sabe? Aquele irmão que nunca conheceu pobreza ou dificuldade servindo ao Senhor, e de repente Deus muda o quadro de sua vida, mas vai sustentando ele, dando sonho, palavra, ele ouvindo a mensagem. Mas muitos não compreendem, porque não tem a revelação da palavra, e pensam que tudo vai acabar, que vai acontecer alguma coisa ruim. Eu vou morrer de fome, e começam a murmurar, como aconteceu com muitos aqui no deserto. Foi necessário o Senhor castigar e eliminar os murmuradores, porque eles estragavam a fé dos outros. Quando Deus mandou os homens a olhar a terra, irmãos, 10 homens dos 12, 10 homens difamaram a terra. Veja que a maioria tem olhar ruim. Só 2, Josué e Caleb, disseram: o Senhor nos dará em nossa mão. Eles serão o nosso pão, nós vamos comê-los. Amém. E eram grandes, eram gigantes, hein? 4, 5 metros de altura, hein? Já tem achado, o pessoal tem achado ossadas enormes, era crânio deste tamanho, outros crânios até maior. Eram gigantes. A Bíblia diz que nós éramos aos seus olhos como gafanhotos, e aos seus olhos nós também éramos. Ó, irmãos, Aleluia. eles se viam, os judeus se viam como gafanhoto, e eles olhando para os judeus também, olhavam assim, como se eu fosse gigante e os irmãos fossem o tamanho do meninozinho ali. No entanto, irmãos, Deus começa a destruir por dentro. Na guerra Deus vai matando por dentro, Deus vai fazendo qualquer. Irmãos, o Senhor é que peleja pelo povo, mas nem sempre foi assim. Vamos recordar aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Veja bem que um dos propósitos do Senhor é humilhar o povo também. Vou falar sobre isso aqui. Versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto desses 40 anos, para te humilhar. Para te humilhar. Irmãos, viver 400 anos em soberba, que o povo judeu era muito humilhado. Não era muito humilhado, como muita gente fala. Eles trabalhavam e tinham um salário dele. No final é que ficou duro, quando Moisés manifestou-se ali. Eles já eram escravos, mas comiam, mas bebiam. Ele não morria de fome assim exatamente, né? Eles tinham, né, lá onde dormir, tinha a casa deles. Mas, irmãos, o Senhor quis humilhá-los. Se o Senhor quis humilhar, é porque eles viviam também soberbos. Soberbo não é coisa de rico, não, é de pobre também. Tem muito pobre soberbo, altivo, em que não se dobra. Hoje em dia, os pobres se vê como rico. A quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. Tem muita gente assim, né? Se sentindo lá em cima, não sendo nada, e são altivos no coração. Aí, muitas vezes, a pessoa
quer servir a Jesus, o Senhor manifesta o amor e o carinho, mas depois quer humilhar a pessoa para a pessoa aprender a ser humilde. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Aquele que entre vós quiser ser o maior, ser o menor. Era necessário os discípulos alcançar essa condição de humilde. Eles precisavam, para ser discípulos de Jesus de verdade, eles precisavam ser diferentes. Eles tinham que servir e não buscar ser servido, andar de jatinho por aí. Mas servir era bem diferente de hoje. Os discípulos aprenderam com Jesus a humildade. Eles precisavam viver humildemente. Não quer dizer que eles não teriam as coisas, mas viver humildemente, viver sentindo-se dependentes de Deus e uns dos outros. Então, um dos propósitos do Senhor ter levado o povo para o deserto é para humilhar o povo. Havia uma necessidade. Deus estava preparando o povo. Ele não queria que o povo entrasse lá na Canaã cheio de maus costumes. Ele não queria. Ele mandou, olha, o Senhor falou sobre roupas, falou sobre corte de cabelos deles. O Senhor falou sobre muitas coisas, deu leis, porque eles não tinham leis. Só aquela lei velha dos egípcios. Deus deu leis novas, que lá entre os egípcios não tinha igual. Semelhantemente igual não, parecida, mas igual não tinha. E muitas não chegavam porque, como, por exemplo, somente o Senhor Deus servirás a Ele e adorarás. Essa lei não tinha. A guarda do sábado não tinha. Honra teu pai e tua mãe não tinha. Tinha outras leis. Então foi um povo que Deus ali lapidou para que eles entrassem numa terra e que fosse um exemplo na terra. A terra de Canaã. Semelhantemente isso acontece conosco. Nós saímos da mão de Faraó. O nosso Moisés é Jesus. Ele tem nos livrado com os sinais, prodígios de maravilha. Agora nós estamos no deserto da vida. Aqui nesse deserto da vida, durante um período, os velhos vão cair todos. Não quer dizer de idade não, mas é aquele que não deixa ser de um estado mais. Aquele que não quer ser transformado. Só vai entrar de 20 anos para baixo, que representa um novo homem, a nova personalidade. Velharia vai morrer tudo aqui. Vai ficar tudo prostrado aqui. O Senhor só vai deixar entrar na Canaã celestial só de 20 anos para baixo. Glória a Deus. Quem tem 20 anos para baixo aí? Amém. Todo mundo quer ter, né? Glória a Deus. Não sei não, hein? Verdadeiramente, só tem 20 anos para baixo aquele que nasceu de novo. Quem anda na vida velha, resmungando, caluniando, falando demais, é velho. Precisa ser novo. Precisa ser renovado, nascer de novo. Velha. Tem muita mulher velha e homem velho por aí. Precisa ser novo. Precisa ser humilde. Ser como criança, senão tu vai ficar prostrado no deserto. Hein? Glória. É brincadeira? Glória a Jesus. Aleluia. Para te humilhar e te provar. A prova, irmãos, foi necessário porque Deus precisava mostrar para eles que Ele era Deus. O Deus não dos egípcios. Porque os egípcios castigavam o povo com chicote, com morte. Deus não precisou usar no início Moisés. Claro, só depois, né? Com as leis. Antes das leis, o Senhor manifestava, punia e dizia, mandava Moisés falar. Bom, era necessário Deus provar para eles que Ele sustentava o povo. Bom, vamos aqui. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá de pão. Abra no Salmo 104, versículo 29, gente. Vamos dar uma lida lá no Salmo 104, aonde também é relatado esses feitos do Senhor. É 104 o Salmo. Versículo 29, que diz assim: escondes o teu rosto e ficam perturbados, eles tiram a respiração, morrem e voltam para o seu pó, e o teu espírito são criados, e assim renovas a face da terra. Aleluia. Aqui no Salmo 104, né, ele vem falando sobre a criação, das coisas que Deus fez, dos homens. E aqui, se o Senhor esconde dos homens e tira sua respiração, morre todo mundo. É uma
referência que quem sustenta o homem é Deus. Você ganhou muito dinheiro, comeu bem, fez exame, tua saúde está 100%. Tu pode morrer no outro dia. Se lá no livro do Senhor está determinado que você vai perecer aqui no outro dia. Não depende, Deus não depende de vírus, de doença ou fome para te tirar da terra. É só ele esconder o seu rosto, a tua respiração vai embora. Do nada aparece um câncer, do nada, não é? Um infarto acontece. Rapaz, aquele rapaz estava sadio, estava andando na rua, de repente infartou. Crianças já infartaram em nossos dias, 5, 6 anos. Irmãos, o que o Senhor está mostrando aqui é que eles não estavam sendo sustentados por causa da iguaria que tinha lá, as cebolas, dos alhos, dos pepinos, peixe, para te dar a entender que o homem não vive só de pão. Quer dizer, não é o pão, não é o alimento que está te sustentando, não é o alimento que está te sustentando. Quem sustentou então Elias 40 dias e 40 noites caminhando sem parar? O Senhor. Quem sustentou Jesus? O que Jesus comeu? Ele ainda comeu o pão que o anjo deu ali, mas Jesus comeu o que antes? Quem sustentou Daniel 21 dias? Senhor dos exércitos. Oração e jejum. Glória a Deus. Gente, é muita coisa. Então, amados, Deus ele prova o seguinte: Ele pode tirar até tua fome, tirar as tuas iguarias, tirar a tua condição. Meu pai comia muito bem, gostava de comer, o gaúcho. Quando ficou doente, não queria comer nada, não tinha gosto para comer nada. Deus tirou o gosto de sua boca. Aquele prazer que o homem tem, o Senhor pode tirar para provar para o homem: quem sustenta sou eu. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmãos, nós vamos morrer. Se formos morrer antes da vinda de Jesus, no tempo estabelecido e determinado pelo Senhor. Amém. Ninguém morre fora de tempo. Era isso que no início Deus queria dar a entender a eles. Vocês não ficaram vivos esse tempo todo porque vocês foram espertos, tinham físico, tinham saúde, porque eu quis que vocês ficassem vivos. Agora eu vou provar para vocês que a falta dessas coisas não vai deixar vocês morrer, que pela minha palavra vocês vão viver. Vou colocar vocês no deserto. Bom, eu estou falando a minha palavra para vocês entenderem o que é que Deus queria que eles entendessem. Eu vou levar vocês para o deserto, aonde tem serpentes terríveis, escorpiões terríveis, aonde não se colhe nada, aonde o sol é escaldante e mata mesmo de dia, aonde a noite é muito fria. Aleluia. Mas durante o dia eu vou colocar uma coluna de nuvem para que o calor não vos aflige, e à noite eu vou aquecer-vos com a luz do deserto. Vamos gloriar de quê? Tem um bom carro, meu carro, mas é muito bom, não quebra fácil não, hein? Não fala isso, rapaz. É a mão do Senhor, a bênção do Senhor que está sobre o teu carro. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus queria que o povo entendesse. Aí o Senhor falou que eles guardassem os mandamentos para que eles chegassem, aprendessem a ter temor, a temer a Deus. Porque se eles não observassem o mandamento, eles não sabiam temer ao Senhor de qualquer maneira. E o Senhor avisou, lendo o texto mais para baixo, a vontade do Senhor era que eles entrassem na terra prometida, cientes de que toda aquela terra boa, fértil, era porque o Senhor estava de olho atento à terra, dando chuva no tempo certo, dando a água, dando tudo abençoando. A terra era fértil de natureza. A terra era abundantemente fértil, irmão. Terra que mana leite, mel, mana azeite porque a terra era boa para as plantações. Muita oliveira, muito azeite, muito vinho, mel e leite, porque os pastos eram abençoadíssimos. As vacas de Bazã eram vacas bonitas, reluzentes, o pelo cheio estava brilhando do óleo, da gordura. Glória a Deus. O orvalho de Hermon, aleluia, era tudo muito abençoado. Terra, figura do céu, tudo muito abençoado.
Então Deus não queria que um povo mal educado entrasse ali. Deus queria que um povo educado, que amasse ao Senhor porque Ele amou, entrasse ali, glorificando ao Senhor pela terra, dando graças pela água, dando graça pela chuva, dando graça pelas iguarias, pelos animais, oferecendo ao Senhor o dízimo de tudo em retidão, em gratidão a Deus, para ofertar a tribo de Levi, que precisavam se alimentar daquelas iguarias, porque também eles não tinham herança ali e precisavam ser abençoados. Glória a Deus. Semelhantemente, nós temos esta comparação igualável ao tempo em que vivemos. Nós precisamos ser educados e aprender a guardar os mandamentos e temer o Senhor corretamente, não como cada igreja, cada religião, cada pastor, cada pessoa que prega quer ensinar, mas segundo as Escrituras. Nós temos uma Bíblia, todos têm uma Bíblia. Os profetas ensinaram a mesma coisa. Na lei do Senhor está a mesma coisa: amar a Deus. Jesus não aboliu isso, amar a Deus e o próximo a ti mesmo. Os apóstolos de seguimento a isso. É que na lei o povo não tinha o Espírito Santo para entender, para serem misericordiosos, para guardar os mandamentos do Senhor. Veio Jesus e por Jesus o Espírito Santo foi dado a fim de habitar com aquele que quer obedecer ao Senhor e ter uma vida de misericórdia. Glória a Deus. Mas na verdade, para nós entrarmos agora na nova Canaã, no sábado eterno, no descanso eterno, na Canaã celestial, é necessário que a nossa educação esteja ao nível agradável ao Senhor. Estamos numa faculdade, há muitos professores, há professores ruins e bons e ótimos, que ensinam corretamente. E quem está diante de professores que estão, na verdade, com o coração na obra, com o coração do povo, aprendem corretamente, estão sendo disciplinados, estão sendo modelados, estão sendo ensinados a fim de entrarem no reino celestial, na Canaã celestial. Aquela terra lá é fértil, ninguém vai trabalhar. Lá no deserto ninguém trabalhou porque o maná brotava. O que é isso? Brotava da terra. Não caía do céu assim, mas brotava da terra. Significa que lá no céu você não vai trabalhar. A terra produz por si só todos os frutos, porque lá é o Senhor que deu tudo, já plantou tudo, está tudo feito, está tudo pronto. Nem cultivar, nem adubar, nem aparar, nem podar. Lá no céu não precisará disso. Glória a Deus. Mas os maus educados não entrarão no reino dos céus. Os que não guardam as doutrinas santas do Senhor não entrarão no reino do céu. Se nesse deserto os crentes não estão tendo experiência, ou a pessoa não está tendo uma experiência viva com Deus e não está aprendendo, como então poderá compreender Deus? Como poderá então entrar no reino dos céus se não tem uma boa educação com o Senhor? Glória ao nome do Senhor. A verdade é que Deus tem clamado pelos profetas, por grandes pregadores e pequenos e muitos na face da terra, para que o povo venha se emendar. A vontade do Senhor é que o povo seja santo como Ele é santo, a fim de o povo ser tomado como o povo de Deus, filhos e filhas, a fim de ser levado para a Canaã celestial. Bom, nós estamos agora num momento decisivo, é hora da decisão. Glória a Deus. O que você está decidindo? Pode ser que na última hora a tua decisão seja tarde demais. Eu vi um testemunho em que as pessoas estavam sendo arrebatadas e alguém que ouviu o som da trombeta e começou a pedir perdão, a ajoelhar, querer ir embora, mas foi deixado pela graça. Na verdade, irmãos, o Senhor, Ele quer que nós sejamos filhos dEle. E Deus não tem filhos cheios de gírias, costumes do mundo, do Egito. Deus quer filhos parecidos com Ele, parecido com Jesus. Amém. Tem um caráter do Senhor Jesus, tem o mesmo sentimento que houve nele. O Senhor quer que os seus filhos falem como Ele fala, que sejam firmes no ensinamento, que tenham uma decisão de seguir o Senhor sem olhar para trás, não olhando para as coisas que não ficam para trás. Essa é a vontade de Deus, que venham ser todos nós transformados como Abraão. Abraão, um homem decidido, um homem determinado do coração de seguir alguém que ele não via, mas ouviu a sua voz. Não sabia onde seria o seu fim, correr a terra, mas ele sabia que aquele que ele falou estava lhe dirigindo muito bem. Glória a Deus. Estava lhe guiando certo. Então ele sabia que não estava seguindo alguma coisa qualquer, mas o Criador de todas as coisas. Glória a Deus. Irmãos, dar honra a Deus por isso é muito maravilhoso e gostoso.
Deus quer então que todos nós, venhamos compreender que as aflições que passaram o deserto com Ele é necessário, para você não ficar tremendo quando a coisa acontecer. Você só diga: Senhor, eis-me aqui, toma-me em tuas mãos, não me deixa tropeçar e tenha compaixão de mim. Seja conosco, Senhor, e me ajuda, meu Pai, pois não sou tão perfeito, mas quero chegar até lá, Senhor. Aleluia. E assim, irmãos, nós confiando no Senhor, Ele mesmo nos fará chegar no porto desejado. Amém? Quem sabe, quando a vontade do Senhor, nós poderemos continuar falando sobre os versículos. Há muitas coisas maravilhosas aqui. Amém, irmãos?